Boa noite, graça e paz. Mais uma vez nós nos alegramos com a alegria de trazer a mensagem do Senhor. E é sempre gratificante poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. E nesse momento eu gostaria de ler o texto de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Lucas 2, a partir do versículo 8, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Deus querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco nessa noite, papai, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa ser o nosso professor. Que eu venha, papai querido, diminuir e o teu Santo Espírito crescer na minha vida e na vida daqueles que também ouvem essa mensagem, Senhor Deus. Muito obrigado, papai querido, por tudo. Assim eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. E graças a Deus. Chegou dezembro. E essa semana, se iniciando aí o mês de dezembro, com a entrada do mês, com o início do mês de dezembro, muitas coisas vêm à nossa cabeça. E talvez você possa estar, a primeira coisa que vem à sua cabeça quando chega o mês de dezembro é o 13º. Você vai conseguir pagar as suas contas. Talvez a primeira coisa que acontece quando chega o mês de dezembro, você pensa: poxa, eu vou comprar aquelas roupas novas, fim de ano, festa. Mas também é verdade que quando chega o mês de dezembro, também é chegado o Natal. O período de Natal muitas vezes tem sido confundido com apenas festas. Mas nós sabemos que a festa do Natal, ela não é nada daquilo que muitas vezes é pregado, daquilo que muitas vezes é ensinado. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ao mesmo tempo que muitas pessoas se reúnem para celebrar, para festejar o final de ano, existem pessoas também, muitas vezes, que vivem e passam esse período solitárias. Não tem, muitas vezes, um amigo para se alegrar, uma família para se alegrar. E as pessoas, para comemorar o Natal, essa data que é comemorada mundialmente, para que a gente possa de fato e de verdade comemorar o Natal de uma forma que agrade ao Senhor, nós devemos saber que o Natal é um tempo especial para se viver em família. Podemos e devemos nos reunir em família e se alegrar com essa data tão maravilhosa. Mas nós não podemos esquecer do propósito principal do Natal. Os pastores
de Belém foram convidados especiais para testemunhar do nascimento de Jesus. E refletindo nesse texto e no contexto desse texto, nós podemos aprender algumas lições de como comemorar de uma forma sábia o Natal. O que nós podemos aprender com a chegada do Natal. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os queridos nessa noite. Que os pastores nos ensinam nesse texto a respeito do Natal. E a primeira lição, o que aprendemos no Natal, é que o Natal é tempo de trabalho. Verdade, trabalho. Olha só o versículo 8. Diz assim, o versículo 8 do capítulo 2. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Queridos, Deus sempre chama pessoas ocupadas para fazer a sua obra. Deus sempre tem um propósito. Foi assim com os pastores, eles estavam nos campos tomando conta dos seus rebanhos. E foi assim também, por exemplo, com Moisés. Olha o que diz Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 2. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça se estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. O texto diz que Moisés estava com o seu rebanho. E ele teve essa experiência maravilhosa com Deus. Davi, outro exemplo muito legal, apacentava as ovelhas do seu pai. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 16, versículos de 11 a 13. Diz assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja-o. Percebe que Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Estava ocupado, trabalhando. Outro exemplo legal, Gideão. Olha que diz Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiezita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos medianitas. Outro exemplo de um servo de Deus que estava trabalhando, ao ser chamado para a obra do Senhor. Eliseu também, outro exemplo legal, estava arando a terra. 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. Diz que Elias saiu ao seu encontro de Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lhe lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: então o rei, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Pelo que ele diz, Eliseu voltou, apoiou a sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Percebam que os servos de Deus, eles trabalhavam. E o exemplo máximo também, os próprios discípulos de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Queridos, são textos que nós acabamos de ler, onde o Senhor convocou
esses servos de Deus para trabalhar e eles estavam ocupados. Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Deus não chama pessoas preguiçosas. Deus está sempre preocupado em que na nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual, seja uma vida onde nós ficássemos trabalhando na obra do Senhor. Não pessoas desocupadas. E por que não dizer que esse período de final de ano, sobretudo Natal, são exemplos de pessoas que foram convocadas a servir e estavam trabalhando, pessoas ativas. Assim foi com os pastores, que estavam nos campos, trabalhando. Assim também deve ser a nossa vida. Quantas pessoas têm vivido a vida de forma que preguiçosa, não se dedica ao trabalho, não se esforça na obra do Senhor. E devemos trabalhar com toda alegria na obra. Nós devemos trabalhar para o Senhor como se o Senhor fosse a pessoa mais importante da nossa vida. Assim deve ser a nossa vida. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto dos pastores ao encontro de Jesus, se encontra aí no versículos 9 e 10, a luz. Olha só o que diz o versículo 9 e 10. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Aquela noite escura, queridos, ela foi abrilhantada quando os anjos apareceram para aqueles pastores. E diz o texto que resplandeceu ao redor deles. E aquela luz fez com que os pastores se maravilhassem. E aí, se nós pensarmos no Natal, na comemoração do Natal, as luzes que muitas vezes nós enfeitamos as nossas casas, essas luzes coloridas que nós enfeitamos as casas, as praças, elas têm pouco significado se a verdadeira luz, que é Jesus, não estiver brilhando na nossa vida, em nossos corações. Jesus nos ensinou que nós somos a luz do mundo. E essa luz deve ser exposta para iluminar o mundo. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16 diz assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Assim deve ser a nossa vida. Brilhar. Brilhar. A luz de Jesus, aonde quer que nós formos, aonde quer que nós andarmos, a luz de Jesus tem que resplandecer ao redor deles, assim como os anjos fizeram com os pastores. Será que a minha luz, a sua luz, tem sido uma luz que resplandece? Ou será que a nossa luz, ela está tão fraquinha, está apagando? Queridos, essa época do Natal, as pessoas estão mais preocupadas com essa luz que brilha, essa luzinha, essa lâmpada. Mas não, a nossa preocupação deve ser com essa luz, a luz de Jesus brilhando na minha e na sua vida. Porque assim, como diz o texto de Mateus, nós vamos glorificar a Deus, iluminando esse mundo em trevas.
esse mundo mau. As pessoas, como nós comentamos no início, muitas pessoas vivem esse período de final de ano tristes. E nós sabemos que somente Jesus pode dar a alegria que essa pessoa precisa. E essa luz que eu e você temos, essa luz tem que brilhar. Tem que brilhar. Porque Natal é tempo de luz. Terceira lição que nós aprendemos desse texto se encontra aí no versículos 10, 11 e 17. Diz assim, versículos 10 e 11 do capítulo 2 de Lucas. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O versículo 17. Depois de o verem, contaram a todos que fora dito a respeito daquele menino. A terceira lição que a gente aprende nesse texto é que Natal é tempo de evangelizar. Os pastores, eles acreditaram naquela mensagem. Eles confiaram que aquela mensagem era boa nova. E aquela mensagem era mensagem de esperança. E assim como esses pastores que ouviram a boa nova e transmitiram, assim também deve ser a nossa vida. Nós sabemos dessa boa notícia. E é nosso dever transmitir as boas novas, assim como eles fizeram. Porque muitas pessoas, queridos, nessa época do ano, ouvem muito, escutam muito sobre Jesus, mas ainda não aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. E eles precisam ouvir essa boa notícia, que é somente Jesus que pode trazer a alegria, preencher todo o vazio do coração. Por isso, nessa época, nós podemos dizer com certeza que Natal é tempo de evangelização, é tempo de contar essa boa notícia. Assim os pastores fizeram. Versículo 17 diz que eles contaram aquilo que tinha acontecido. E muitas vezes nós estamos junto com os nossos familiares, junto com os nossos amigos, e nós temos a boa notícia e muitas vezes nos calamos. Muitas vezes nós não temos coragem de pedir um minuto, de pedir licença, de fazer uma oração, agradecendo por Jesus ter nascido e, sobretudo, ter entregado a sua vida em nosso favor. Nós temos essa boa notícia e é nosso dever transmitir para as pessoas que precisam. Como nós dissemos, as pessoas muitas vezes vivem tristes. E hoje, com a rede social, às vezes nós vemos as fotos, as pessoas sorriem muito, sempre sorridentes. Mas no fundo, muitas vezes existe um vazio muito grande. E esse vazio, eu e você sabemos que somente Jesus pode preencher. E talvez você está ouvindo essa mensagem e o seu coração está triste. Saiba que somente Jesus pode preencher todo o vazio do seu coração. Porque Natal é tempo de evangelizar, é tempo de falar, é tempo de contar essa boa notícia que os pastores contaram. Quarta lição que o Natal nos ensina, que o Natal é tempo de sinais. Olha só o versículo 12, olha o que diz o versículo 12 de Lucas 2. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus mandou vários sinais para os pastores entenderem a mensagem do nascimento de Jesus. Ele enviou os anjos, enviou a sua luz com toda a glória. Mas houve um sinal orientado pelos anjos que quando ele encontrasse aquela criança, eles saberiam que era Jesus. O versículo diz que, olha, isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos
e deitado numa manjedoura. As faixas eram panos velhos e a manjedoura era o coxo de alimentar animais. Consegue perceber o sinal que Deus estava mandando para os pastores? Olha, você vai chegar lá e vai ver o menino enrolado nesses panos velhos, deitado numa manjedoura. Era algo muito simples e pode ser que os pastores nem percebessem se os anjos não tivessem falado, porque foram dados detalhes de como eles iriam encontrar Jesus. E muitas vezes é assim que Deus faz. Ele dá sinais para mostrar a sua vontade para as nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos esperando sinais grandiosos, algo miraculoso, coisas extraordinárias. E muitas vezes Deus trabalha de uma forma muito simples, assim como foi a chegada de Jesus a essa terra. Chegou muito humilde, de uma forma muito simples. E muitas vezes Deus faz assim, usa coisas simples para mostrar para mim, para você, qual é o melhor caminho a correr, qual é a melhor decisão a se tomar. Assim, muitas vezes Deus faz. Ele vai dando sinais. E muitas vezes não é algo extraordinário. Basta eu e você ficarmos atentos àquilo que Deus está falando. Porque, com certeza, Deus vai dar o sinal, a direção. Os pastores, eles receberam essa orientação, eles receberam esse sinal. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto aos panos, deitado numa manjedoura. E quando eles chegaram lá, diante de Maria e de José, eles já sabiam que eram, porque o detalhe foi dado, o sinal foi dado. E aí eles puderam fazer aquilo que os anjos tinham pedido, aquilo que Deus tinha mandado. Assim é também na nossa vida, queridos. A decisão que você precisa tomar, a decisão que você precisa, aquilo que você precisa realizar, pode ter certeza, se você orar, se você ficar atento, Deus vai te dar sinais. E Ele vai te mostrar certinho o que é para você fazer, qual é a melhor decisão a se tomar. Por isso eu lhe digo, fique atento aos sinais de Deus. E não fique esperando coisas extraordinárias, não. Fique atento a coisas simples, mas que serão de fundamental importância para a decisão que você precisa tomar. Fique atento aos sinais de Deus para a sua vida. E continuando, mais ensinamentos a respeito desse texto, do Natal, dos pastores aqui. Quinta lição se encontra aí no versículos 13, 14 e no versículo 20. Diz assim: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. O versículo 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. A quinta lição que aprendemos no Natal é louvar ao Senhor, louvar a Deus. E não há motivo maior para glorificar a Deus, para louvar ao Senhor, do que Jesus vindo a esse mundo com o propósito de nos salvar. Que é motivo maior que esse, de se alegrar, de louvar ao Senhor. E quantas vezes, amados, as nossas festas, as nossas comemorações de Natal, elas são comemoradas ao som de músicas que não agradam ao Senhor. Qual tem sido
a sua comemoração, qual tem sido o seu motivo de se alegrar. E quando você está contente e alegre, você louva o Senhor. Salmo 34, versículo 1 diz assim: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. E eu não quero aqui dizer que não é legal você, que é proibido você escutar música A, B ou C. Não é isso. Mas o nosso coração, a nossa alegria, ela deve ser comemorada, assim como diz o versículo 34, o capítulo 34, Salmo 34, versículo 1. Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Se você está feliz, alegre, louve ao Senhor com gratidão. Porque muitas vezes nós temos o hábito de louvar ao Senhor quando a coisa está ruim, quando está tudo ruim. E aí nós colocamos o nosso louvor preferido, nós escutamos a nossa canção preferida. Mas quando as coisas estão boas, está tudo bem, muitas vezes nós nos esquecemos de bem dizer ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. O nascimento de Jesus é um motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de nós festejarmos. Festejar não como o mundo festeja, mas festejar com louvor e gratidão ao Senhor. E aí, a grande pergunta que fica é: que tipo de música, que tipo de canção tem enchido o meu coração? Será que eu tenho enchido meu coração com músicas que agradam ao Senhor? Será que o meu coração está cheio de louvor ao Senhor? Ou será que o meu coração está cheio de músicas que não agradam? Como está o seu coração? Como você tem comemorado? Como você tem se alegrado? Você tem louvado? Como diz aqui o Salmo 34? Ou a festa de Natal, por exemplo, ela é comemorada sem nenhuma menção ao louvor que agrada ao Senhor. Natal é tempo de louvar ao Senhor. Sexta lição: Natal é tempo de oportunidades. Olha só o versículo 15 e o versículo 16. Diz assim: quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Aqueles pastores, eles não ficaram ali parados, contemplando aquela beleza angelical, ouvindo as lindas melodias que os anjos cantavam. Não, eles agiram. O texto diz que os anjos foram, quando os anjos subiram ao céu, eles saíram e foram até Belém. Eles não ficaram ali parados. Caminharam até Belém para verificar aquilo que lhes tinha sido anunciado. Se eles tivessem deixado de lado os seus afazeres, eles teriam perdido a oportunidade de conhecer Jesus e presenciar o maior acontecimento da história da humanidade, que foi o nascimento de Jesus. E assim também deve ser a nossa vida. Essa época de Natal é uma época de oportunidade. As pessoas estão mais sensíveis. E é nessa época que a oportunidade que é nos dada de transmitir essa mensagem que liberta, que transforma a vida das pessoas, que é Jesus. E a gente não podemos deixar passar a oportunidade de transmitir essa palavra às pessoas, de transmitir Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz assim: sejam sábios no procedimento
para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Natal é tempo de oportunidade não só de pregar o evangelho, mas também de ajudar as pessoas. É oportunidade, muitas vezes, de pedir um perdão. Às vezes a pessoa passa o ano todo, o ano inteirinho, brigado com aquela pessoa. E por que não pedir perdão? As pessoas estão mais sensíveis. Mas que isso venha do fundo do nosso coração. Porque será que Jesus gosta de pessoas brigadas? Será que Deus se alegra de ver familiares discutindo, distantes? Claro que não. Se é oportunidade de pedir perdão, peça. Se é tempo de receber perdão, receba. Porque aqui a gente entende que os pastores, eles não poderiam ter ficado lá contemplando toda aquela glória dos anjos. Mas não, eles se deslocaram até Belém. Eles tiveram a disposição, aproveitaram a oportunidade para estar lá, contemplando o nascimento de Jesus. E por isso eu te digo, Natal é tempo de oportunidade, sim. Oportunidade de fazer as pazes, de pedir perdão, de se alegrar, de compartilhar a palavra, de compartilhar Jesus. Aproveite a oportunidade. E por último, Natal também é tempo de reflexão. Olha só o versículo 19. Diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria ouviu tudo aquilo que os pastores disseram e percebeu a alegria e a admiração pelo que eles tinham visto. E essa paz que os pastores transmitiram encheu o coração de Maria de alegria. E o versículo diz que ela guardava essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. Final de ano, mês aí de dezembro, época do Natal, é sim uma época de reflexão. É época de refletir sobre aquilo que foi feito durante o período do ano, aquilo que não foi feito. Talvez lá no início do ano você planejou coisas e não conseguiu cumprir, ou você tinha em mente realizar diversas coisas e não cumpriu. E nessa época do ano, é uma época sim de fazer uma reflexão. Olha, puxa vida, o que eu preciso melhorar? Onde foi que eu errei? O que foi que eu acertei? Assim Maria fez. Ela refletia no seu coração, e assim também nós devemos refletir no nosso coração. Aquilo que precisa ser melhorado tem que ser melhorado. E Natal, queridos, é tempo de reflexão. E, sobretudo, os conselhos que nós ouvimos aqui nessa noite, e eles são sim para a época do Natal, mas tem algo muito importante que essa época nos traz. É que os ensinamentos que nós aprendemos nesse texto, as lições que nós tiramos do Natal nesse período, elas servem para nós vivermos o período do ano todo. Não só em dezembro. Não só em dezembro nós devemos nos encher de alegria. Não só em dezembro nós devemos compartilhar a palavra. Não só em dezembro nós devemos amar as pessoas. Não só em dezembro nós devemos perdoar as pessoas. Mas a mensagem do Natal, ela serve para o ano todo, de janeiro a dezembro. Porque Jesus, ele nasceu e ele vive no coração daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus é um Jesus vivo. Ele vive. É um Jesus presente que está conosco.
E a mensagem do Natal, ela é comemorada agora, no mês de dezembro. Mas as lições que o Natal traz para nós, elas devem ser vivenciadas de janeiro a dezembro. Porque é assim que Jesus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Esse é o desejo para as nossas vidas. Que a luz de Jesus brilhe no nosso viver, não só no mês de dezembro, mas também o ano todo. Que as pessoas possam olhar para nós e saber que ali a luz de Jesus brilha naquela pessoa. Amém? Vamos orar que Natal é tempo sim, de viver o melhor para as nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Abençoa, papai querido, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Senhor Deus, que aquilo que faltou, o teu Santo Espírito possa completar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que a tua palavra cumpra, Senhor Deus, o propósito para o qual ela foi enviada, Senhor Deus. Que ela encontre corações com a terra bem fofinha. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa germinar, frutificar, Senhor Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém.